A oposição na Câmara dos Deputados voltou a cobrar a instalação da CPI para apurar abusos de autoridade por parte de membros do STF. Inclusive, é uma notícia já recorrente aqui no Te Atualizei News, após as revelações do Twitter Files Brasil. No entanto, os casos de censura contra parlamentares de direita, né, e também influenciadores, parecem que não são suficientes para que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, possa dar andamento à comissão. Nos bastidores, segundo aqui uma matéria da Gazeta do Povo, deputados de oposição avaliam que Lira não pautará a CPI até o fim de seu mandato em fevereiro de 2025. Né? Então, novamente, a gente volta para o velho Brasil, ou seja, não importa os fatos, não importam as ilegalidades, os abusos, se há motivo ou não, né? Parece aí que o Lira, Gustavo, não está querendo se indispor com o STF, né? Exatamente, Marx, exatamente. E é uma pena, porque assim, até inclusive nesse final de semana ele fez uma manifestação meio dúbia, né? Dizendo que, né, é preciso respeitar as prerrogativas, né, dos poderes, e o Congresso tem as suas prerrogativas, não abriria mão delas. Na verdade, o que ele faz é sistematicamente apequenar o Congresso com esse tipo de atitude. Porque, assim, se há uma manifestação, se há um número grande de assinaturas já coletadas para a instalação de um CPI, se há um clamor popular para que isso aconteça, então, obviamente que ele não está nem pensando nas prerrogativas do Congresso e muito menos pensando no eleitorado brasileiro. Ele está pensando nos seus interesses pessoais dele, Arthur Lira. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que nesse caso, infelizmente, sem dúvida, cabe ao presidente da Câmara a instalação de CPI, assim como cabe ao presidente do Senado abrir um processo de impeachment contra um presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, obviamente que eles pesam ali o que é mais interessante para eles e não para a população, e aí eles agem de acordo com essas circunstâncias. É lamentável, eu acho que o Congresso não tem que abrir mão, né, de continuar pressionando o Lira, e sobretudo as pessoas, né, a população precisa também pressionar, sei lá, via redes sociais, via e-mail, indo na Câmara, fazendo protestos pacíficos e democráticos, pedindo, sim, a abertura de uma CPI de abuso de poder, porque é disso que se trata. Só que, assim, como é uma decisão monocrática do presidente da casa, fica muito difícil, e é por isso que é tão importante, às vezes a gente fala da importância da eleição para a mesa diretora do Congresso, para a mesa diretora da Câmara, para a mesa diretora do Senado, porque são esses senhores que vão definir depois questões como CPI, questões como indicação para comissões especiais, indicação, abertura ou não de um processo de impeachment, tanto de um presidente da República quanto de um ministro do Supremo, no caso do Senado. Então, assim, é preciso pressionar, não pode estar na mão de apenas uma pessoa de interesses duvidosos a decisão de instalar ou não uma CPI, porque isso é algo necessário, a gente precisa. Claro que a CPI, ao fim e ao cabo, ela não tem digamos assim, um efeito prático. A CPI não pode prender ninguém, mas a CPI serve para desnudar essas questões, trazer a público, expor para a população, não só do Brasil como do mundo, o que está acontecendo aqui. Então, eu acho que é difícil, porque de fato cabe ao Lira instalar ou não, mas eu acho que os deputados não podem desistir, tem que continuar pressionando e a população ajudar os parlamentares nessa pressão em cima do Arthur Lira. É isso. Sabe o que eu percebo também, Gustavo e Max? É que cargos como esse, presidente da Câmara, presidente do Senado e até mesmo das comissões especiais que nós temos, tudo isso é negociado antes da votação, que é praticamente simbólica, né? Tudo é acertado antes. E Arthur Lira, ele já era presidente da Câmara ainda no governo Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que ele se consolidou, né? Vocês se lembram que ele foi a maior votação da história, ele foi eleito com 80% praticamente ali dos deputados da esquerda, da direita, do centro, votaram para que ele permanecesse como presidente da Câmara, mesmo com a entrada do governo Lula. Eu acredito que ele tenha se consolidado no finalzinho do ano de 2022, quando ele e Rodrigo Pacheco acataram a tal PEC da transição, né, que liberou dinheiro pra caramba, né, esses parlamentares, foi tudo um acordão,
Então, não só o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o Rodrigo Pacheco, ao possibilitar essa votação da PEC da transição, onde o governo Lula já começou 2023 com uma bolada, mais de 170 bilhões, salvo me engano, que foram liberados em emendas para o governo poder gastar. Obviamente, tinha dinheiro ali que era também direcionado para os deputados e senadores, emendas impositivas, veio toda aquela discussão das emendas de relator, que deixaram de ser, como é que eles chamavam? As impositivas, aliás, as emendas de relator, orçamento secreto. Então, ali, eles fizeram todo um malabarismo, conseguiram, só mudou o nome, né? As emendas continuaram ali no poder deles, e o Arthur Lira se findou como presidente da Câmara por esses outros 2 anos. Então, agora, meus amigos, ele não vai fazer nada. Eu duvido muito mesmo que essa CPI vai ser instalada, até porque a impressão que se passa é que ele tem processos parados lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos nos lembrar que no ano passado tinha uma votação muito importante, acredito que era até a reforma tributária, salvo me engano, e ele estava segurando. O texto não era bom, não foi bom, mas foi aprovado. E como ele estava trancando a pauta, não colocava para votar como o governo Lula queria, uma operação aconteceu lá em Alagoas, prenderam um assessor dele, milhões, dinheiro foi encontrado na casa desse assessor, dinheiro em espécie, né, suspeita de envolvimento em esquema de corrupção. Mas, pasmem, passou alguns dias, o ministro Gilmar Mendes autorizou que o dinheiro fosse devolvido para o assessor e arquivou o processo. E aconteceu justamente o que o presidente Lula queria na época, né? Ele acelerou, colocou em votação. Então, assim, por mais que ele queira colocar essa CPI do abuso de autoridade, ela seja instalada, isso vai custar muito caro para ele. É por isso que ele não coloca, Max. Tem o rabo preso. Isso aí confirma uma informação que a gente falou aqui no Te Atualizei News, né? Já tem um tempinho já, que quando o Moraes esteve lá no Senado, lembra, Berenice? Esteve lá no Senado para falar do Código Civil, daquele grupo de trabalho. A informação é que ele teria ido falar com o Arthur Lira para não pautar a CPI do abuso de autoridade. E aí, na sexta-feira, sai essa informação. Então, para mim, está muito claro o que aconteceu. Para mim, está muito claro. O Alexandre de Moraes conversou com o Lira reservadamente, falou: olha, você pode fazer o que você quiser, mas você não paute a CPI do abuso de autoridade. E aí ele, para agradar os dois lados, ele falou: não, quando acabar o meu mandato lá de presidente da Câmara, aí eu pauto, né? Aí vocês fazem o que querem e eu já vou estar de saída. Né? Ele já está provavelmente vendo que, se isso for verdade, ele já está vendo que não deve ser reeleito. Então, assim, isso é o Brasil. É o país da negociata, é o país do jogo de interesse, é o país que não tem real representatividade. Isso é verdade. O Congresso não representa a população brasileira, mas nem o mínimo. Não são os nossos interesses. Fica todo mundo ali com o rabo preso do STF. Algo tem que ser mudado. O Gustavo comentou e eu concordo plenamente. Não é possível que um único deputado federal, que um único senador seja capaz de tomar a decisão final sobre isso. Que se ele não quiser, ele não pauta. Gente, isso não existe. A gente pode olhar, por exemplo, os outros países que são mais desenvolvidos do que nós. O próprio Parlamento Europeu, ali na inglês, né? O Parlamento inglês na Inglaterra não tem isso. O speaker, né, que seria uma espécie aí do presidente ali do Congresso, ele só organiza as coisas. As pautas, elas entram na ordem que elas foram colocadas. Ele não tem descrição de tirar ou não. Ou seja, não é possível que, se a maioria do Congresso queira uma coisa, uma única pessoa prenda e consiga agir contra todo o interesse do Congresso, todo o interesse da população. Para mim, isso é claramente um equívoco. Nós estamos com um problema grave na nossa legislação. Isso aí precisa ser mudado. Os deputados federais e senadores têm que pensar num jeito de mudar isso, porque não é possível que a gente vai ficar
refém de interesses de um único deputado federal e um único senador. Que hoje o problema está sendo esse, né, Berenice? Mas sabe o que eu acho que pega, Max? A gente precisa de mais renovação política ali dentro, porque são os próprios deputados que votam, né, que escolhem quem vai ser o representante, o presidente da Câmara. Então, a gente precisa de novos deputados, tirar esses lobos, né, antigos, os caciques velhos que estão lá, porque desse jeito, eu acredito, o que você acha, hein, Gustavo? Por exemplo, um perfil como o do deputado Nicolas. A gente nunca vai ver um perfil como o dele, que briga, que luta pela verdade, que tem uma voz firme, que não fica conversando ali, distribuindo sorrisinho para um lado e para o outro, né? Ele tem um posicionamento. A gente vai ver quando ele, por exemplo, um perfil como o dele na presidência da Câmara. Fica complicado, porque o perfil que a gente percebe que assume cargos como esse, tão importantes, geralmente são de centro, né? Aqueles que ficam ali negociando de um lado e de outro. Quero saber sua opinião em relação a isso. Perfeito, Beli, a tua análise está perfeita. Justamente como o presidente é eleito pelos próprios parlamentares, a gente tem que mudar esses parlamentares ou colocar mais parlamentares com um perfil semelhante ao do Nicolas, por exemplo, para que eles possam votar e, eventualmente, o Nicolas ser o presidente da casa. Isso seria fundamental. E não é tão difícil. Veja, o Nicolas conseguiu, por meio, né, de articulação política, do seu posicionamento, hoje ele preside uma comissão das mais importantes, que é a Comissão de Educação. Então, isso não é algo tão distante. Mas, sim, hoje é muito difícil, porque precisa de voto, uma votação expressiva, né, da maioria simples ali da Câmara, para atingir a mesa, para atingir a presidência da mesa. E aí, veja, são poucos nomes, né, que vão se colocando, e tu acompanha o Congresso, sabe, e aí no final ficam 2, né, o 2 ou 13, aí aquele mais votado vai ao segundo turno e tal. Então, assim, e aí o cara oferece, eu vou oferecer, se tu votar em mim, o teu grupo votar em mim, eu te dou tal comissão, e assim que é feito, Não deveria ser, evidentemente, não deveria ser assim. E é muito difícil também a gente esperar uma mudança, por exemplo, que o colégio de líderes, né, que tem digamos assim, tem uma importância grande ali na definição das pautas, mas a última palavra é do presidente da casa. E a gente olha o comportamento do Lira, é um comportamento pendular, né? 2 semanas atrás, ele instalou um grupo de trabalho para investigar os abusos de poder do STF. Ou seja, tipo, não vou dar a CPI, mas vou fazer aqui um joguinho de morde-a-sopra com o STF. Provavelmente algum inquérito dele ou foi, olha, nós temos aqui alguns processos, né, teus. E aí ele agora tirou o pé. Não vai ter CPI. Não vamos fazer CPI, deixa assim, não vamos... E aí, claro, as desculpas que eles usam são as mais criativas, né? A gente precisa harmonizar os poderes, não criar desarmonia. Claro, eles não querem bater de frente, como tu bem colocou, ele não quer se indispor com o STF. Então, assim, a gente precisa... E é um processo de depuração difícil, né, que a gente tem que fazer na Câmara. Agora a gente tem eleições importantíssimas, tanto em 24 quanto em 26, o Senado é fundamental para isso, tudo que a gente precisa no Brasil, é fundamental que a gente eleja senadores que estejam dispostos a assumir o seu protagonismo, assumir as suas prerrogativas e fazer o que deve ser feito, mas é um processo difícil e de médio e longo prazo. A gente precisa ficar insistindo, apoiando quem tem que ser apoiado, cobrando quem tem que ser cobrado e estar sempre em cima para que as mudanças aconteçam, porque hoje o sistema todo é algo que anda quase que de mãos dadas contra a população. Olha, mas eu insisto, viu? Eu acho que não se deve colocar tanto poder na mão de uma única pessoa. A gente não pode ficar aí ao sabor dos interesses de um único deputado ou um único senador. E aí a gente tem toda essa situação de embate que gerou entre Congresso e Judiciário, e aí isso começa a entrar na negociação, né? Não, então a gente volta com a desoneração, mas vocês não colocam a CPI do abuso de autoridade, né? Então, ou seja, é esse tipo de coisa que não dá mais para a gente tolerar. Precisa de uma reforma, gente, precisa de uma reforma assim, profunda no Congresso, nos 3 poderes, como as coisas funcionam. Nós temos já vários problemas que estão claríssimos. E enquanto esses problemas não resolverem, vai ficar difícil
mudar alguma coisa. E aí, o que acontece? O judiciário hoje é um poder acima dos outros. Não tem como discutir isso. Ele pode tudo, ele faz tudo, e ele não precisa prestar contas a ninguém. Ninguém para mais o judiciário. E aí você pensa o seguinte, bem, mas é o STF. Só que o que o STF faz, cria jurisdição. E a prova disso é aquele jornalista, né, de Pernambuco que teve a prisão decretada. Ele só não foi preso ainda porque ele estava na Espanha. Parece que até cancelaram já o passaporte dele. Por quê? Porque ele criticou, ele fez uma notícia, né, denunciando ali crimes, supostos crimes de um membro do judiciário. E aí colocaram o habeas corpus dele, né? Essa notícia saiu hoje, e o desembargador não quis analisar o habeas corpus do jornalista. Então, assim, abriu a porteira. Não tem mais limite. O juiz hoje tem uma liberdade que ele pode fazer o que ele quiser e está respaldado pela Suprema Corte do país. Então, quem vai dizer que ele não pode? Se a Suprema Corte pode. Então, assim, a única maneira da gente limitar é limitar a Suprema Corte, é mostrar para ela que ela não pode tudo, é mostrar para ela que ela não pode agir contra a Constituição, que ela não pode agir contra a lei. Porque aí, se isso acontece, aí a gente vai ter também, né, maneira de parar esses outros juízes que estão surgindo. Isso daqui, gente, esse caso do jornalista de Pernambuco é só um caso. Eu tenho certeza de que isso aqui vai aumentar. Né? E, novamente, volto aqui a falar, a gente está se igualando à Rússia, por exemplo, que saiu hoje também a notícia, tá, de jornalistas que foram presos acusados de extremismos e fake news. Né? 2 jornalistas. E o que eles faziam? Faziam parte de um grupo que denunciava a corrupção no Kremlin. Então, o Brasil está se tornando isso, a passos largos. E aí a gente fica se perguntando se alguém vai fazer algo para mudar essa situação. E quem poderia fazer? O Senado. Mas aí quem está lá na frente do Senado? O Rodrigo Capacho. Então, novamente, por causa de um único senador, nada acontece. Eu não consigo realmente aceitar tanto poder na mão de um único membro ali do parlamento, que ele possa manipular, que ele possa prender e decidir por todo o Congresso. Né? Tem aí algo muito errado, e isso precisa ser revisto. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.